Estamos aqui num local muito especial na nossa comunidade Transformar, nosso centro terapêutico. E eu quero aproveitar esses minutinhos aqui do horário do almoço para estar partilhando com você algo muito bom, bem interessante. E eu tenho sido muito grata pelas pessoas que têm acompanhado o nosso trabalho, nosso desenvolvimento aqui no Instagram. E também têm vindo participar das nossas palestras, né? Tem vindo fazer parte da nossa comunidade de crescimento e transformação de mente, de corpo, de alma e de espírito. É muito interessante o que está acontecendo, todo esse movimento bom ao redor do que a gente acredita, sabe? Eu tenho sido muito questionada, digamos assim. Algumas pessoas entram em contato comigo quando eu posto algumas coisas aqui no Instagram, o pessoal chama no direct, com coisas boas, com notícias boas, com gratidão, né? Agradecendo o fato da gente estar postando orientações. Mas às vezes alguém não entende um pouquinho o que está acontecendo, que já me conhece de um tempo e aí fica meio na dúvida. E eu quero aproveitar esse tempinho para trazer mais informações, mais orientações e para contribuir para o bem na sua vida, como eu costumo dizer sempre, né? É muito interessante que, se você está acompanhando os nossos stories, você percebe que eu tenho postado um pouquinho da minha rotina, do meu dia a dia, da minha opção de vida. E eu tenho postado muito sobre o exercício físico, o cuidado com o corpo, o cuidado com a mente, o cuidado com a alma e também o cuidado com a espiritualidade. Porque acredito que nós somos nós somos integrais. Durante muito tempo eu acreditei, né, que precisava se cuidar do espírito, da alma e do corpo. E hoje, depois de 20 anos, eu percebo que está tudo meio ligado, meio conectado. Meio não, está ligado, está conectado. E aí, se eu não cuidar da minha emoção, o meu corpo vai sofrer. Quando a gente não cuida do pensamento, o corpo sofre também. E aí, quando a gente não cuida da saúde, a alma sofre. E quando a gente não cuida da alma, a espiritualidade acaba tendo uma percepção limitada, né? Eu conheço pessoas que vivem uma conexão com a espiritualidade só através da dor. E quando elas recebem algo bom, algo gostoso de viver, elas ficam assim ressentidas, elas ficam na dúvida, sabe? Elas ficam preocupadas porque já estão habituadas em só estar levando os impactos e as dificuldades e os danos. E infelizmente ainda não descobriram, não se descobriram em se permitir, digamos assim, também receber aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é próspero. Haja vista que a conexão com a espiritualidade, ela vai trazer para a nossa alma, para a nossa vida também essa leveza, não somente o peso, não somente a guerra. Mas o fato é que, por eu estar postando um pouquinho da minha rotina, daquilo que eu acredito, para contribuir para o bem na sua vida, para dizer para você que é possível se cuidar da maneira correta e ainda assim continuar sendo cristã, é muito interessante as perguntas que algumas pessoas têm falado comigo, têm postado, né? Por exemplo, eu postei ontem e hoje sobre o alongamento da yoga, que é algo que tem transformado o meu corpo, tem ajudado a alinhar a minha coluna vertebral, tem me trazido equilíbrio, né, para o pensamento, o momento em que eu retiro, em que eu separo ali para cuidar de mim daquela maneira um pouco mais lenta, para entrar em sincronia mesmo com aquilo que eu sinto, em perceber o que Deus tem para mim. E ali eu vou conversando com esse que eu gosto de chamar de Abba, que é Deus, né? E a minha alma vai se regozijando dessa presença, junto com os movimentos do meu corpo que vão trazer um processo de cura. Haja visto que o corpo ele recebe o impacto de tudo que a gente sente, de tudo que a gente pensa, de tudo que a gente fala, tudo que a gente absorve, tudo que a gente coloca para fora passa pelo corpo. Essa estrutura maravilhosa, tão bem formada. Só que é interessante que eu tenho buscado, e sempre vou fazer isso, postar algo que contribua para o bem na sua vida. E aí algumas pessoas perguntaram, né? Eu acho bacana essa liberdade da troca, pode perguntar mesmo, mas ficaram na dúvida, nossa, mas como é que você, a pessoa que você posta fazendo yoga, isso não ofende a Deus?
Isso não traz assim uma dificuldade? Isso não é estranho para você? E para todas essas respostas eu acredito que não. Não acredito que ofenda a Deus, não acredito que seja estranho, não acredito que traga respostas ruins para mim, não. É muito interessante que eu também tenho falado sobre o transtorno de ansiedade. E se você tem nos acompanhado, você percebe que eu sempre falo que o transtorno de ansiedade é um sistema de alerta que o nosso corpo tem, que a nossa alma tem e que faz com que o corpo sinta o impacto disso porque existe algum perigo. A ansiedade por si só é algo muito saudável e ela precisa existir na vida da gente para que a gente possa entender que alguma coisa está em risco, algo ou alguém está colocando a nossa vida em perigo. E aí esse alerta ele é ligado. Então a ansiedade por si só, ela é natural, ela é saudável, ela movimenta o corpo, né? A gente se incomoda e sai do lugar, senão a gente procrastina. Mas o transtorno de ansiedade em si, o próprio nome já diz, é um transtorno. Então está acontecendo alguma coisa muito incomum, muito exagerada, que traz muitos problemas. E aí o transtorno é literalmente quando esse sistema de alerta ele fica ligado o tempo todo e você não consegue desacelerar. E é um sistema de alerta que, na maioria dos casos, sempre foi ligado depois de um ponto traumático. Sempre foi ligado depois de que algum impacto afetivo, algum impacto emocional, alguma experiência vivida foi muito forte em você. E aí você não conseguiu elaborar muito bem, lidar muito bem com as situações e por isso você colocou para dentro de si essa força toda, essa energia toda e não está sabendo ainda jogar para fora de maneira saudável. Então, quando a gente não sabe, quando você não sabe jogar para fora de maneira saudável, o impacto das emoções, o impacto das experiências doloridas, o impacto de ter que lidar com algo que trouxe um desgosto, um desafeto ou um exagero, que virou um transtorno e virou uma turbulência dentro do seu coração e dentro da sua cabeça, você acaba acelerando demais e aí esse sistema de alerta fica ligado direto, sem parar. Isso é o transtorno de ansiedade, é o seu corpo recebendo o sistema de alerta contínuo o tempo todo, sem parar, sem intervalo. E como sequela disso, o corpo acaba sentindo, acaba sim surgindo sintomas e adoecendo. Surgem sintomas no peito, nas costas, na cabeça, nos olhos, né, na ponta dos dedos, no abdômen, né, dores na barriga, dores no estômago, dificuldade de respiração, dores para andar, os músculos doem, você não consegue dar um passo que parece que tem espinho debaixo do seu pé. A irritabilidade fica muito lá em cima, né? Tudo é muito... É assim ou não é que acontece? É dessa forma ou não é? E aí a gente vai percebendo como, na maioria das vezes, o transtorno de ansiedade acaba acelerando demais você e como você não consegue lidar com essa informação emocional interna, o que acontece? Essa informação ela vai gerar uma bola de energia dentro de você e aí dá aquela angústia no peito, a dor na cabeça, a dificuldade no ouvir, a dor na barriga, a dor na coluna. Perceba que as dores são localizadas no início, porque toda a energia está sendo lançada para um local específico do teu corpo. E aí o corpo ele acaba recebendo todo esse impacto, recebendo toda essa força descontroladamente. É por isso que num transtorno de ansiedade, o meio do peito, quando dói muito. A gente, deixa eu corrigir, a gente não, você, porque eu não tenho transtorno de ansiedade, você se inclina, né, se fecha, o corpo se fecha por causa da dor.
Só que isso não acontece à toa, isso acontece porque bem no meio do seu peito, do seu tórax, existe uma musculatura, um nervo chamado nervo timo, e ele literalmente é o responsável por absorver o impacto da tristeza, o impacto da mágoa, o impacto daquilo que você não conseguiu falar, mas está engasgado, e aí essa energia se centraliza bem no meio do peito. É por isso que dói, é por isso que existe o sofrimento, a dificuldade de respiração, é por isso que o corpo contrai, o corpo se fecha, porque a dor é tanta que o indivíduo começa a querer se proteger, a sensação de fazer isso, eu preciso de proteção. E o transtorno de ansiedade acaba marcando, digamos assim, o corpo de várias maneiras, acaba desenvolvendo sintomas. E na maioria dos casos, quando eu estou em consultório, atendendo como psicanalista, quando eu estou fazendo uma mentoria emocional com alguém, é muito comum as pessoas dizerem assim, poxa, o meu peito dói muito, sempre, o tempo todo, não para de doer, eu tomo medicamento, eu sinto isso, eu sinto aquilo. As pessoas focam no sintoma, como se o sintoma fosse uma coisa ruim. As minhas mãos tremem, o meu corpo fica todo suado, a cabeça dói muito. E as pessoas começam a reclamar do sintoma. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se não fosse o sintoma, você não perceberia que algo está errado. O sintoma é a ponte, é o ponto onde você precisa aprender a observar qual emoção está sendo demonstrada ali. Porque o seu corpo, ele é feito para expressar tudo aquilo que você sente. A sua alma, ela se expressa através do seu corpo, né? Existem pessoas que são tão expressivas, por exemplo, que elas não precisam nem falar muito, só o rosto já, né, modela tudo, se está bravo, se está alegre, se está assustado. E aí a gente percebe que o corpo, ele expressa o que vai na alma. E ele tanto pode bem dizer, quanto ele pode mal dizer aquilo que sente. Então, o sintoma em si, aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando, na verdade, é um ponto que você não deveria fugir dele, você deveria prestar mais atenção sobre o que é que ele está contando ao seu respeito, sobre qual emoção você está vivendo e que você não está conseguindo encarar da maneira correta, da maneira saudável, não está conseguindo botar para fora, né? Na psicanálise, a gente chama isso de catarse. Não está conseguindo fazer uma catarse saudável, colocar para fora de maneira saudável. E aí, como você não consegue durante muito tempo, aquilo vai ficando internalizado, aquilo vai ficando lançado para dentro, a angústia vai se mantendo, aí vai acelerando o pensamento, vai acelerando a fala, tudo fica meio confuso e chega um momento que o pensamento acelera tanto, que você já não sabe mais o que é que você está pensando. Você não consegue separar e identificar os pensamentos. É assim ou não é, gente? Para você que me acompanha nas lives, deixa subir um coraçãozinho para eu poder entender que você está acompanhando bem e que você está percebendo, entendendo aquilo que eu estou falando contigo. O transtorno de ansiedade em si é uma sequela, é uma consequência de muita informação que você está guardando dentro de você. E não pense você que quando você guarda a informação, você está, como se diz, liberando energia porque não falou, está deixando passar. Não, você não está deixando passar, você está deixando guardar para dentro. E aí, nesse processo, a energia que foi gerada, que precisava ser colocada para fora de forma saudável e assertiva, agora ela é armazenada, ela é guardada, e uma hora aquilo vai enchendo, até que, puf, estoura, e estoura no sintoma, estoura na forma com que você sente, estoura na forma com que você vê as coisas, estoura na forma com que você ouve, estoura na forma com que você fala, às vezes nem fala, estoura no seu corpo, né? O corpo começa a ter sintomas, manchas roxas, machucados, coceiras. A pele, que é o local do seu corpo que protege todo ele,
acaba sentindo o impacto disso e aí ela sofre com algumas alergias. O seu cardiorrespiratório, ou seja, a região do tórax, sofre o impacto disso. E aí respirar é difícil, falar é cansativo. Ou então quando você fala tudo muito rápido, todo mundo diz e quase ninguém entende, porque o corpo já não está mais conseguindo equilibrar essa dinâmica da energia toda. Então, no transtorno de ansiedade, tudo fica muito misturado, tudo fica muito exagerado. E eu costumo falar para o pessoal que me acompanha aqui no curso da psicanálise integrativa, que no transtorno de ansiedade você dá um peteleco na pessoa, a pessoa age como se tivesse recebido um soco. Ou então você fala um tomzinho mais alto, a pessoa já age como se você estivesse gritando. E aí isso tudo é causado por quê? Aí eu vou voltar lá para o início da minha fala. É causado porque o seu sistema de alerta está ligado o tempo todo e você não está sabendo desacelerar para desligá-lo de vez em quando e descansar. E aí, tudo isso provoca sim um adoecimento muito grande no corpo, que hoje é chamado de psicossomática. Psico vem de mente, de alma. Somática vem de soma, né? Ou seja, a psicossomática é o fato do seu corpo juntar tudo e colocar para fora através do sintoma. Simples assim. Eu também costumo lembrar que nem todo sintoma ou nem toda doença é de responsabilidade emocional. O corpo adoece porque ele se desgasta. Você sempre vai me ouvir falando isso. Para quem acredita na espiritualidade, a gente percebe que a ruptura, o afastamento de Deus provocou como sequela o desgaste de tudo. Então o corpo se desgasta, a natureza se desgasta e a alma se desgasta quando se afasta de Deus, quando se afasta do Pai. E o desgaste da alma, ela acaba distorcendo a maneira com que você encara a espiritualidade na sua vida. Como assim, Tati? O que tem a ver uma coisa com a outra? Olha, deixa eu te informar algo. Mesmo que você não acredite, mas existe um universo de espiritualidade ao nosso redor e dentro da gente que precisa se conectar. O que está fora, eu acredito ser Deus, eu gosto de chamá-lo de Abba. Ele precisa se conectar com algo que já está dentro, que o próprio Deus colocou antes mesmo da gente ser gerado. Salmo 139 fala isso. Antes de serem formados os nossos ossos, tu me conhecia. E também vai falar que antes de sermos gerados no ventre da mãe, ele nos ama. Então, assim, já existia o amor dele antes da gente ganhar esse formato corpo físico. Então, o corpo surge na barriga da mãe e o bebê acaba recebendo o fôlego de vida, que é a alma, que já vem ali com um pontinho do amor de Deus, da espiritualidade. Então, imagina uma pessoa que passa a vida inteira sofrendo e que entende que a vida é só sofrimento. Uma pessoa que está mais ou menos como no Salmo 102, né? Reclamando das dores, os ossos estão doloridos. Depois você pega a Bíblia e dá uma lida lá, Salmo 102, do versículo 1 ao 6, você vai ver que o cara está ruim pro lado dele. Só que essa pessoa, ela acostuma a entender que a forma de se relacionar com a espiritualidade ou com Deus vai ser só através da dor. Aí você pega uma pessoa dessa e fala assim, nossa, olha que dia lindo, o sol tá brilhante, né? Eu gosto de sol, vamos pegar um pouquinho de sol para alegrar o corpo. A pessoa fala, tá maluca, sol queima, não sei o que, aí a pessoa reclama. Aí você fica na sombra. Aí daqui a pouquinho bate uma brisa, você fala, nossa, que vento gostoso, né? Uma tarde de primavera. Ai, mas esse vento trouxe poeira. Sujou seu óculos todo, a minha pele tá toda cheia de poeira. Aí você respira de novo. É assim ou não é, gente? Deixa eu subir aí o coraçãozinho, clica aí no coraçãozinho pra eu saber que você tá me acompanhando. Aí tá. Aí você vai sair com essa pessoa e vai almoçar. Aí vamos almoçar, aí coloca a comida. Aí senta lá pra almoçar, a pessoa olha e fala, mas só tem isso? Ah, mas eu não gosto disso, eu só comi isso ontem, não sei o que, não sei o que. A pessoa está sempre reclamando de alguma coisa, entende? Qualquer coisa que a vida apresente, qualquer coisa que aconteça na vida, ela sempre vai passar pelo filtro da dor. É como se tivesse aqui, ó, colocado um óculos, escrito dor e reclamação, colocasse o óculos
e enxergasse a vida só através disso. Então, todas as vezes que ela vê qualquer coisa, ela vai falar primeiro da dor e da reclamação. Então, quando ela vai se relacionar com alguém, ela vai se relacionar reclamando. Quando ela vai comprar alguma coisa, ela vai comprar e ela vai reclamar. Quando ela vai orar, ela vai conversar com Deus, ela vai jejuar, ela vai meditar, enfim, ela vai se relacionar com a espiritualidade. Essa pessoa, ela vai reclamar das dores. Ela não abre espaço nem para agradecer pela vida. Porque a lente que foi colocada é uma lente que tem algum tipo de dor. E aí essa dor vai fazer com que o posicionamento tóxico seja repetitivo. E aí essa pessoa só se relaciona com a espiritualidade também através da dor. Uma certa vez eu vivi uma situação que eu falei com a pessoa: você quer mesmo que Deus cure isso em você? Aí a pessoa: eu quero. E eu falei com ela assim: mas você saberia viver sem reclamar? Aconteceu justamente isso, silêncio. Porque embora a reclamação é algo chato e ela reconhece isso, é algo que de alguma maneira ela gosta de ser reclamona. Faz sentido para você? As dores não curadas dentro de você vão intoxicar o seu jeito de se relacionar com você mesma, com os outros e com o Pai. Lá em Lucas, quando Jesus fala para aquele homem super inteligente, né? Ama o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e depois ao teu próximo como a ti mesmo. Ele estava falando sobre isso. Inclusive, essa é uma das aulas que eu ministrei essa semana no nosso curso de psicanálise de formação integrativa, onde nós estávamos falando sobre neurociências e as pontes entre os sonhos, o entendimento e as emoções que fazem a gente se relacionar com Deus, com o próximo e com a gente mesmo. E aí, a gente percebe que tem pessoas que se relacionam com Deus só através da dor, porque dentro delas só tem dor. Elas precisam aprender um caminho, um formato, uma estratégia, precisam aprender um jeito de mudar isso dentro delas. E aí, de repente, você pode falar assim: mas eu não guardo nada, eu falo tudo. Pois é, mas quando você fala tudo sem filtro, não significa que você também seja uma pessoa de equilíbrio emocional. Significa que você despejou em cima de uma pessoa que você nem sabe se tinha condições de ouvir a demanda da forma com que você fez. Também é um extremo, também é uma toxicidade. Porque aí, de novo, a Bíblia vai dizer que todos os extremos são danosos. Nem salgado demais, nem insípido demais. Ou seja, tudo demais faz mal e tudo de menos faz mal. E isso vale para o meu e para o seu emocional. Então, quando as experiências internas que você viveu na sua infância, com as pessoas que você mais ama, com as pessoas do seu local de convívio, algumas experiências que você viveu ainda no ventre intrauterino, algumas experiências que você viveu já na juventude, são experiências que vão marcar a sua história, que vão marcar quem você é. E de alguma maneira, se ela não tiver uma leitura adequada e saudável, ela vai gerar uma bola de energia, para você entender, confusa, que vai sempre estourar dentro de você, e essa sensação que nenhum medicamento passa. Entenda bem, eu sou super a favor da boa medicina. Existem situações que tem que usar medicamento, sim. É preciso utilizar os bons recursos clínicos, mas somente os medicamentos não vão sarar a sua alma. É preciso aprender através do auto-reconhecimento aonde é o ponto que dói e que está fazendo tudo isso virar tóxico e está gerando uma raiz dentro de você. E são muitas raízes. E para que isso sare, você precisa aprender estratégias de como curar. É claro que já é comprovado cientificamente que a oração cura muita coisa. De repente a gente faz uma outra live falando sobre isso. Mas só orar adianta? Não. Me perdoe, mas não adianta. Você precisa orar
para acessar algo interno e lançar uma espiritualidade, mas é preciso saber como orar. Porque até se você repetir a sua dor durante 25 anos, você está pré-programando o seu cérebro a continuar sentindo a dor, mesmo que ela seja curada. Pode parecer um absurdo, mas eu conheço pessoas que simplesmente pensaram que não queriam mais viver, o corpo estava bom, elas conversavam com Deus, mas o corpo não se mexia. Entraram no estado catatônico porque a alma estava adoecida e precisava de cura e precisava de mudança de perspectiva e de estratégias para poder ser livre disso. Então, o transtorno de ansiedade, ele faz isso com você. Ele te aprisiona num ciclo e no olhar limitado. E olha só que interessante, né? Eu lido com situações assim há mais de 20 anos. Como terapeuta, como psicanalista, estou sempre estudando, estou sempre aprendendo, aplico em minhas técnicas, porque eu acredito que primeiro começa daqui. Eu tenho que dizer que é bom porque fluiu em mim para que seja autêntico para você. Só que a gente vai percebendo que o transtorno de ansiedade, assim como as dores que vão na sua alma e que confundem a sua mente, colocam esse óculos todo embaçado da dor, elas tem o poder, perceba isso, grave isso, veja isso, escute isso e entenda. Elas têm o poder de pegar uma informação boa e envolver e você vai enxergar como uma informação ruim. Vou repetir. O transtorno de ansiedade tem o poder de pegar uma informação boa e envolver, e você vai sentir como se ela fosse uma informação ruim. Porque a sua mente sabe, a sua alma sabe, que se você entender, melhor dizendo, no momento em que você entender que essa informação é boa e que ela vai mudar a sua vida, o seu inconsciente vai bloquear para que você continue fazendo a mesma coisa sempre. É o que o pessoal chama de zona de conforto e eu chamo de zona de apodrecimento. Você está parada, às vezes, na maioria dos casos, não está confortável, porque está doendo, o estômago dói, a cabeça dói, o corpo dói, tudo está difícil. Você não está conseguindo aturar mais ninguém, mas está fazendo tudo no automático, está repetindo, está repetindo, está repetindo, está repetindo. É desconfortável, mas você está ali parado, marcando passo, fazendo a mesma coisa. Aí chega uma informação nova dizendo que você pode mudar isso, o que o seu inconsciente vai fazer? Opa! Essa informação não serve, ela é ruim. Porque ele quer que você continue sentindo a dor. Cabe a você aprender a pegar essa chave e virar a situação e ir buscar estratégias, conhecimento e buscar orientação e buscar cursos, formação, terapia, sabe, com pessoas que têm estrutura para te ensinar algo melhor, porque aprenderam um pouquinho primeiro. E aí você vai perceber que elas vão te ajudar a descobrir o que você já tem dentro de você. Porque posso te falar uma coisa com todo carinho? Você pode pagar o curso mais caro do universo. Você pode viajar para os Estados Unidos e fazer uma mentoria com o coaching Toque das Galáxias. Você pode ter 25 graduações, 4 pós-graduações, você pode fazer mestrado, você pode fazer uma especialização no que você quiser. Mas se dentro de você ainda não descobriu o seu potencial, você vai pegar todo esse conhecimento, o seu inconsciente vai bloquear, a ansiedade vai dizer que você não presta e você vai colocar tudo dentro da gaveta. E você vai continuar marcando o mesmo passo. Você vai continuar fazendo as mesmas coisas, mesmo sendo doloroso, mesmo sendo tóxico. Você vai continuar procurando amizades que te intoxicam, relacionamentos que te frustram. Você vai continuar desenvolvendo uma profissão que não te agrada. Você não vai colocar a sua alma, a sua boa parte, sabe, naquilo que você faz por amor. Você não vai conseguir se relacionar com a espiritualidade de maneira plena e, como eu gosto de dizer, né, gostosa de sentir. Porque sim, os desafios e dores fazem parte do processo da vida, mas eles não têm que ser o processo todo.
E aí você percebe que, na verdade, tudo isso está ligado ao fato de que você precisa se permitir aprender, mudar essa situação. Então, o transtorno de ansiedade, ele vai fazer o quê? Ele vai envolver a boa informação e vai dizer que ela é ruim, que ela é danosa, que você não pode, que não dá para ser assim. A sua mente vai começar a criar e a reforçar os pensamentos, dizendo, não, mas isso não vai funcionar. Funciona com a Tati, não funciona com você. Não, você é crente, você não pode fazer yoga. Não, você não pode deixar de estar naquele lugar, porque senão aí as crenças, os dogmas vão te aprisionando, colocando um monte de muralhas na sua frente e você vai perdendo a visibilidade daquilo que é bom. Para você que está chegando agora na live, eu estou aproveitando aqui esse tempinho de almoço para poder falar um pouquinho sobre o porquê que eu faço yoga. Algumas pessoas me questionaram muito, sabendo que eu tenho uma perspectiva de fé, respeito a sua com muito carinho, mas eu gosto de dizer que eu creio em Deus, eu sou cristã, e mesmo assim eu faço yoga. E as pessoas, nossa, mas não pode, crente não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, porque... Olha, todo o universo, os céus e a terra e toda a plenitude pertence a um só, o Criador. E é a esse que eu creio. Então tudo que eu faço, tudo que você faz, precisa louvar e bendizer o nome dele. Então, se eu faço um movimento da yoga que eu alongo a minha coluna, que precisa de alinhamento, porque a minha profissão, aquilo que eu escolhi para viver, não somente para trabalhar, mas como propósito de vida, porque me ajuda a ajudar a mim e a outras pessoas, ela traz muita informação para a minha mente. E aí a minha mente vai descarregar muita energia para o meu corpo. Então, quando descarrega muita energia para o meu corpo, aonde é o primeiro local que a energia que sai do cérebro passa? A coluna vertebral. Isso significa que o tantão de informação que eu absorvo como psicanalista e como terapeuta e como mentora e como ministra, que passa pelos meus ouvidos, processa na minha mente e que também fluem dentro de mim, porque eu já tenho as minhas informações, elas vão subir e elas vão fluir para o meu corpo, jogando para a coluna vertebral. Então, o primeiro lugar que eu preciso cuidar no meu corpo é da minha coluna vertebral, porque ela é o sustento de tudo. Ela sustenta o meu corpo, ela sustenta os órgãos, ela sustenta os movimentos, ela me dá condições de andar. Quem vive dores na coluna sabe bem o que eu estou dizendo. Então, a centralização de energia na coluna vertebral é muito grande. E aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso de uma boa estratégia para aliviar toda essa tensão de maneira saudável. Como estratégia, eu amo exercícios físicos. Vou falar baixinho. Eu não gosto muito de puxar ferro na academia. E se você gosta, tudo bem, mas não é a minha vibe, não é a minha linha. E aí, eu aprendi que o alongamento da yoga, as técnicas da respiração, né? Aprender a respirar pelo diafragma, ajeitar a postura da coluna, né? Esticar com um propósito, né? Alinhar o braço e a mão sobre a cabeça. Isso tudo não é só uma questão de adoração a outros deuses, é uma questão de posicionamento e alinhamento do meu corpo. Para você que não sabe, eu já vivi um problema na coluna muito sério e aí eu tinha que tomar um montão de medicamentos e eu falei, eu não quero mais isso. Eu conversei com o Abba, eu conversei com Deus, eu pedi estratégias, até que um dia uma amiga me mandou um link do YouTube apresentando a yoga e eu fiquei, yoga, gente, vamos lá. Eu fui tentar e eu me apaixonei, já são alguns anos que eu faço. Entendo toda a cultura ao redor, entendo o posicionamento da religião, entendo quem acredita na espiritualidade da yoga. Ela é poderosa para realinhar os pontos de energia no corpo. Mas aí você precisa ter maturidade para perceber o que te faz bem
antes romper o preconceito que foi instalado em você de que essas coisas são disso ou são daquilo. Na verdade, você está cuidando do seu corpo, eu estou cuidando do meu corpo e louvando aquele que eu acredito ser, sim, o Pai sobre a minha vida. Então a gente percebe como a ignorância, porque ignorância é o não saber, como a ignorância acaba sendo uma ferramenta também de aprisionamento. É muito interessante, né? Quando eu comecei a mudar o meu estilo de vida, já tem aí uns 10 anos, eu acho, o pessoal que me conheceu antes ficou assustado. Porque assim, mas você vai para a cachoeira, você vai para a caminhada, mas lá na cachoeira fazem isso, fazem aquilo. Meu amor, quem faz, fica em paz, acreditam assim. Eu vou lá para me posicionar junto da natureza que o Pai fez pra gente. Eu costumo dizer que o play que o Pai preparou é lindo pra gente brincar, mas a correria da vida te rouba isso e a ansiedade vai falar para você que é proibido. Por quê? Disseram para você que disseram que era assim e você não experimenta. Aí hoje, 10 anos depois, a ciência está dizendo o seguinte: existe uma terapia de cura, de sintonia entre a natureza e o ser humano, aonde o primeiro passo é o chamado aterramento. O que é aterramento? Não sei você, mas eu quando era criança brincava muito no quintal lá de casa, quintal das minhas avós, era um quintal de terra, e eu gostava muito de tirar os sapatos, eu sempre fui uma menina muito bagunceira, muito arteira, e colocar os pés no chão. Você já viveu isso? De sentir a alegria de tirar os sapatos e colocar os pés no chão? Aquele geladinho. Ou então nesse tempo de primavera, quando chove, a terra fica molhada, você sente o cheiro da terra molhada. Você consegue parar a sua vida para sentir isso? Pois é. A ciência diz hoje, ela aprova e atesta que esse é um processo terapêutico curador. A ciência atesta que o som das ondas do mar, elas acessam um nível sonoro no seu cérebro que desacelera o pânico e o transtorno de ansiedade. A ciência atesta que você ficar uma tarde, alguns momentos numa cachoeira, não só é relaxante pelo ambiente e pelos sons, mas a fricção das águas provocam um íon, exatamente química, que vai agir como um anti-estresse na sua mente, no seu cérebro. Se eu não me engano, meia hora de um banho de cachoeira vai absorver toda a tensão do estresse, porque cientificamente os seus neurônios entendem que tem que desacelerar. Então, assim, a ignorância, que é o não saber, traz o quê? O bloqueio. E você está aí no seu modelo de vida correndo, porque a vida é corrida, tudo bem. Cada um tem a sua dinâmica, a questão aqui não é essa, a questão é um simples ponto. O fato de algumas pessoas entenderem que eu faço yoga é assim, absurdo, entre aspas. Como pode? Sabe por que pode? Porque é curador. E eu não tô aqui para me justificar, não. Eu vou continuar fazendo a minha técnica terapêutica, ficando linda, negra e linda, como eu falo, e saudável e feliz, porque a organização da minha vida, a saúde para os meus ossos, vai também contribuir para a saúde de quem eu atendo, de quem eu oriento, vai contribuir para o bem na sua vida. Então eu consegui amadurecer a ideia de que eu não posso pensar somente em mim. Eu preciso ter o melhor em mim, dentro da minha existência, vivendo as minhas experiências, terapeuticamente, profissionalmente, como pessoa, como mãe, como filha, como amiga, como profissional, né? Como alguém que relaciona com o Abba, com a espiritualidade, como alguém que se relaciona com a natureza. E isso tudo vai contribuir para o bem em mim, para que eu possa oferecer o melhor para aquele que me procura. Aí, eu gosto muito quando eu converso com alguém, eu sei que tem gente aqui assistindo a live que a gente de vez em quando troca uma informação boa, e eu escuto aquelas frases assim: nossa, conversar com a senhora me faz bem.
Ai, muito obrigada por esses minutinhos. Ou então eu escuto assim, Tati, aquela conversa mudou a minha vida. Por quê? Abriu a janela e entrou uma luzinha. Eu acredito nisso. Então, a dinâmica da vida tem me ensinado, né? Hoje já aí com os meus 4,5, eu não tenho vergonha de dizer a minha idade, eu sou apaixonada por essa idade que eu estou, tem me ensinado a cuidar de mim, não como egoísmo, mas como alvo de um amor que é sobrenatural, e esse amor precisa ser respeitado por mim, e eu preciso sentir ele em mim, eu preciso cuidar daquilo que ele ofertou o melhor, que foi Jesus, para que eu tivesse vida. E aí surge o amor próprio, o melhor dos amores. Você precisa aprender a se amar, a se cuidar, a se respeitar. Isso significa, às vezes, dizer não para algumas situações. Isso significa se posicionar. Isso significa dizer sim para você. Vou falar baixinho de novo. Às vezes significa romper com algumas pessoas. Sim. Às vezes é mudar de ambiente, mudar de cidade. Não dá para mudar de planeta, mas dá para mudar o seu planeta interno. Mas tudo é um processo, você precisa aprender, você precisa se posicionar, você precisa de auto-reconhecimento. Perceba que eu não falo autoconhecimento, eu falo auto-reconhecimento. E aí no nosso curso eu explico por que a diferença. Por que é importante se auto-reconhecer? E só autoconhecimento não é tão profundo assim. Tem um porquê. A sua alma precisa de reconhecimento para ser curada, para ser libertada. Tem uma estratégia, tem um passo a passo para isso. E eu acredito e vivo tanto isso que todos os dias eu vivo e ensino. Eu vivo e ensino. É interessante que nas aulas de mentoria e aqui das turmas da psicanálise integrativa, aliás, a gente está para abrir uma turma nova 100% online. Se você quiser saber, é só chamar no direct, tá bom? E a gente tem falado muito sobre isso e essa semana a aula tem sido sobre neurociências, né? A gente está falando de neurobiologia das emoções e como foi gostoso conversar com a turma sobre o impacto das emoções no corpo e como a gente pode sair disso, como criar as pontes e como reconhecer aonde foi a dor emocional, aonde estava o conflito, ajuda no processo de cura e de libertação. Só que eu volto a falar novamente, quem vive o transtorno da ansiedade tem o desafio de perceber quando ela rouba a informação. Você está fluindo e de repente trava. Eu não posso, não sou capaz, não é assim. E aí você precisa de ajuda, porque eu vou falar de novo bem pertinho aqui, ó, sozinho, sozinha, não vai rolar, você vai continuar no mesmo ciclo. Você precisa ter humildade o suficiente para reconhecer que não tem força nem estratégia para mudar tudo isso sozinho. É por isso que precisamos uns dos outros. Eu sei que de vez em quando é preciso ficar quietinho no canto em solitude. Quem já aprendeu o que é solitude, parabéns. Eu sou apaixonada por ela. Agora, não somos feitos para viver em solidão. E na hora da dor, o processo da solidão, na maioria dos casos, só adoece mais ainda. Então, ficar sozinho, permanecer sozinha não é saudável. A menos que você esteja em solitude. São coisas diferentes. Se não for solitude, procure ajuda. Se disponha a aprender, a investir o seu tempo, a investir a sua atenção, a investir a sua energia e a investir os seus recursos para você aprender a ser curado, aprender a ser curada, tá certo? E tudo isso contribui para a espiritualidade. Como eu tenho aprendido, nada no mundo material existe sem antes passar pelo mundo espiritual. Nada no mundo material flui bem sem antes se conectar e fluir bem no mundo espiritual. Nada no mundo material é curado sem antes haver uma palavra de cura no mundo espiritual. Nenhuma energia nesse universo material, ela se concretiza para o bem e se manifesta sem antes
o mestre dar uma palavra de existência. Então é preciso ter harmonia na espiritualidade, é preciso ter maturidade para lidar com isso, é preciso aprender sim a chamar isso à existência, para que você possa primeiro receber o impacto do processo em você, para depois contribuir para o bem, para a vida de alguém, como eu tenho falado. Tá certo? Separei esses minutinhos da hora do almoço para falar contigo um pouco. Aceite a boa orientação, vai fazer yoga, vai fazer exercício, descobre o que te faz bem, descobre o que alegra o teu coração, se movimente para curar o seu corpo, se movimente para curar a sua alma e se movimente para se conectar com a sua espiritualidade de maneira saudável. E para isso, eu acredito com tanta força que nós temos a comunidade Transformar. Se você quiser e puder, dá uma chegadinha lá no Instagram, tem lá o clique do @, a gente está acrescentando ainda muitos cursos, mas já tem muita coisa boa acontecendo, inclusive a nossa mentoria online, e em breve nós vamos ter o nosso primeiro evento presencial da comunidade. Se você quiser saber mais informação, se quiser vir vibrar com a gente, vir aprender como fazer essa dinâmica toda, para ser um indivíduo melhor, para ser um pai, uma mãe, uma pessoa, uma mulher, para ser um ser humano melhor, você precisa aprender a se permitir. E a gente está aqui para isso, tá bom? Vou estar encerrando a live, vou para a segunda parte do dia. Meu abraço, meu carinho para você, como eu digo sempre, muito amor, viu? É sempre muito bom estar contigo. Ah, como é que eu faço assim, né, Nath? Ó. Meu chamego para você, com todo carinho e respeito. A gente se vê na próxima live e acompanhe os nossos vídeos, viu? Os nossos rios, está sendo muito legal. Inclusive, a gente vai postar um vídeo para você aprender a fazer mais movimentos curadores com o alongamento da yoga. Tá bom? Beijo, beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.